Olá, Transformers, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a doutora Marília Neri Mischiati, sou gastroenterologista e hepatologista. Eu sou a doutora Andréa Aldi, sou médica endocrinologista e nós acreditamos na transformação leve como a vida deve ser. E hoje a gente vai falar de um tema super importante, que é o risco da gordura no fígado. Então, esse é o carro-chefe lá no meu consultório. Muitos pacientes me procuram porque tem gordura no fígado. Como é no seu consultório, Dea? Olha, Marília, os pacientes não me procuram pela gordura no fígado, mas eles me procuram muito para perder peso e é impressionante a frequência que tem de gordura no fígado no meu consultório. Eu acredito que aproximadamente 90% dos pacientes que eu atendo têm gordura no fígado. Como que é a prevalência na população de gordura no fígado? Bem, na população geral fica em torno de 30%, mas quando a gente está falando no paciente com obesidade e sobrepeso, realmente chega para 90%. E no paciente diabético, isso vai ficar mais ou menos em torno de 68% a 70%. E lembrar que a diabetes é o principal fator de risco para uma gordura no fígado mais agressiva, ou seja, aquela que causa mais lesão no fígado. É muito perigoso, né? E o que eu ouço muito frequente quando eu falo para os pacientes, eu falo, olha, tem gordura no fígado, tem isso, né? Os pacientes falam, mas não, doutora, eu já fui em outro médico e não é tão perigoso porque tá leve, é só uma gordurinha, não tem problema, né? Tá tudo bem, muita gente tem. É isso mesmo, Marília? Eu acho que não, né? Não é só uma gordurinha, por isso a importância desse vídeo de hoje. A gente vai falar sobre os riscos de ter a gordura no fígado. E a gordura no fígado dela é traiçoeira. Por quê? Porque não dá sintoma, o paciente não tem dor, muitas vezes não altera o exame laboratorial e é aí que muitos médicos às vezes pecam na percepção da gravidade da doença do fígado. Mas a gente tem que ter essa consciência de que se tem gordura, não tá normal e pode sim aumentar o risco de várias doenças. Exatamente, tem muitos pacientes que até me falam isso. Eles falam, mas doutora, o médico falou que tá a gordura no fígado no ultrassom, mas o sangue tá normal, então pode ficar tudo bem, assim, que não tem problema porque o sangue tá bom. Então não é essa relação, né? Se tem a gordura no fígado, independente do sangue, tem que se preocupar. Exatamente, não é essa relação. Por quê? Porque o processo de inflamação, ele é intracelular, ou seja, acontece dentro da célula. E aí esse processo de inflamação crônica vai formando cicatrizes no fígado que a gente chama de fibrose. E é essa fibrose que determina a gravidade da doença do fígado. Mas não só a gravidade, como determina os riscos. Aí quais seriam esses riscos? Câncer de fígado, a evolução para cirrose ao longo dos anos e a própria fibrose, ela tem relação com risco cardiovascular, com risco de infarto e de AVC. Olha só, os riscos que pode gerar a gordura no fígado, né? A tão famosa e conhecida gordurinha no fígado. Marília, mas tira mais uma dúvida, ainda nessa parte da gente descobrir se o paciente tem ou não tem. Vamos supor que o paciente não tenha acesso a fazer ultrassom, não é todo mundo que consegue fazer, ou às vezes nem fez exame de sangue. Como que a gente pode desconfiar se tem gordura no fígado, já que ele não tem sintoma, né? A paciente não vai sentir nada. Como que pode desconfiar se tem gordura no fígado? Gente, a gente pode desconfiar simplesmente pelo fato de realmente você estar com sobrepeso e obesidade. Porque, como a gente viu, 90% dos pacientes que têm obesidade, eles vão ter a gordura no fígado, mas uma forma prática e visual é olhar a nossa barriguinha. Então, quando a gente tem um aumento da circunferência abdominal, isso também está referente não só à gordura no fígado, mas também o risco de AVC e o risco de infarto. Exatamente. E nesse momento, lembrar que essa gordurinha não é a nossa cinturinha que a gente mede, né? É a circunferência abdominal que é mais para baixo, a famosa barriguinha de chope que os homens falam, né? Exatamente. E quanto mais dura essa barriga, mais proeminente, realmente maior o risco aí que a gente tem de uma doença mais grave. E isso é importante ressaltar, porque tem muito paciente que fala, mas doutora, eu não tô acima do peso, é só essa barriguinha, não tem problema, minha perna tá fina, meu braço tá fino. Na verdade, é o pior tipo de excesso de peso, né? Porque essa gordura aqui, visceral, que vai fazer mal. Exato, porque a gente tem, às vezes, até dois tipos de gordura, né, Dé? A gente tem aquele pessoa que tem um perfil de maçã e a gente tem um perfil de pera. E a gente sabe que o paciente que tem um perfil maçã, ou seja, que tem aquele acúmulo de gordura na barriga, esse é o paciente que ele realmente tem uma possibilidade de doenças mais graves relacionadas ao excesso de gordura. Então isso é complicado, a gente tem que ficar de olho. Bom, então a gente já viu dos riscos. Eu acho importante ressaltar só uma questão do risco. Eu não gosto muito de fazer terrorismo com o paciente, mas eu acho importante ressaltar isso, que você comentou, o risco de câncer de fígado e risco de cirrose. Porque vocês já ouviram falar em pacientes que morreram de cirrose sem nunca ter bebido álcool? Então, assim, pode morrer de cirrose por conta de gordura no fígado
e câncer de fígado sem dar aviso prévio, né? Exatamente. É muito perigoso isso. Mas então, agora a gente já viu como é perigoso. O que eu tenho que fazer para evitar a gordura no fígado, Marília? Porque é só comer menos gordura, menos manteiga. O que dá gordura no fígado? De onde que ela veio? Explica melhor pra gente. Bem, então vamos lá, pessoal. A gordura no fígado, na verdade, acontece por um excesso, muitas vezes, de carboidrato. Então, muitas vezes a pessoa pensa em gordura, já quer diminuir a gordura e acha que isso vai resolver o problema, mas na verdade não. A gente tem que focar realmente numa dieta, às vezes, mais low carb, tirando justamente o doce, o excesso do carboidrato, porque esse excesso de carboidrato, ele vai ser armazenado no fígado numa forma de uma gordura que a gente chama de triglicérides. E aí essa gordura gera inflamação, não só no fígado, tá, pessoal? É no corpo inteiro. Por isso que muitas vezes as pessoas falam que tem enxaqueca por causa da gordura no fígado, dores nas articulações, mas isso porque está relacionado com o processo inflamatório do corpo inteiro. E é esse processo inflamatório que vai levar a cicatrizes, que é a fibrose. Olha só que interessante. E, gente, quando a doutora Marília fala de carboidrato, não fica exageradamente preocupado com comida de verdade. Arroz, feijão, batata. A nossa maior preocupação vai ser a parte industrializada, né, Marília? Porque eu vejo muitos pacientes que falam, eu tirei o carboidrato, tirei o pão, tirei o macarrão, tirei o arroz. Tá, e a pizza do fim de semana, Exato. e o lanche, e a lasanha pronta, congelada. É esse tipo, o pastel da feira, a bolachinha. Muita gente troca o suquinho de caixa. O suquinho de caixinha. Trocar o pão francês por bolacha de água e sal não é uma boa troca. Não é legal. Então, assim, quando a gente fala de carboidrato, não é comida de verdade, que é o que a gente sempre prega aqui. Se tem na feira, gente, fora o pastel, é saudável. Exatamente. Marília, e deixa eu te falar outra coisa. Muitos pacientes falam pra mim, doutora, eu não como gordura, como que tem gordura no fígado? Então ficou muito claro, né? Não é o fato de ingerir gordura que dá gordura no fígado. Exato. Mas será que ajuda, por exemplo, no churrasco, paciente que come a picanha, tirar aquela gordurinha da picanha? Ou será que é mais importante reduzir o álcool ou todo mundo junto? Como é que funciona isso? Na verdade, é o conjunto. O álcool, ele também é um agressor no fígado, ele também é um gerador de gordura para o fígado. Então, se você tem um consumo excessivo do álcool, um consumo mais abusivo, diário, ou até mesmo não é diário, mas no fim de semana, lá na hora do churrasco, exagera, esse álcool pode ser sim a causa da gordura no seu fígado, ou então pode ser um contribuidor, ou seja, se você já tem obesidade, já tem uma síndrome metabólica, né, a glicemia alterada, o triglicérides alterado, o álcool em conjunto com isso vai provocar mais lesão e aí a doença pode progredir inclusive mais rápido. Então não tem jeito, a gente tem que cuidar mesmo. E mesmo os pacientes, Marília, quando eles já conseguiram fazer uma boa mudança da alimentação, tem uma alimentação saudável dentro, né, da realidade dele, e ainda assim tem gordura no fígado, o que mais que ele poderia fazer? Atividade física ajuda? O que a gente consegue fazer a mais? Precisa perder muito peso para melhorar a gordura no fígado? Ou será que perder um pouco de peso já ajuda? O que dá para fazer? Pois é, o legal é que a obesidade, a gordura no fígado e o tratamento, eles andam muito juntos, né? Eles fazem parte da mesma doença. Então, uma das coisas é aquele tripé que a gente fala. Alimentação saudável, o exercício físico e eventualmente medicação. Não existe medicação para limpar a gordura no fígado, isso é muito importante ser dito. Nada que você vê aí na farmácia dizendo que vai tirar a gordura do fígado, vai tirar a gordura do seu fígado. Para a gordura do seu fígado desaparecer, tem que ocorrer o processo do emagrecimento. Mas o que eu sempre falo para os pacientes é, você não precisa imaginar que você vai ficar igual a Gisele Bündchen para conseguir perder a gordura no fígado ou igual a Brad Pitt. Não, não é assim. A gente pode ter metas menores, mais realistas e que já vai mudar a sua saúde de uma forma fantástica. E aí a gente consegue pensar em alguma meta de perda de peso, por exemplo, o paciente sempre chega e fala qual é o peso ideal. Hoje em dia a gente não trabalha mais com peso ideal, né? Isso a gente depois vai abordar talvez no próximo vídeo. Isso. Mas assim, eu consigo falar se um paciente pesa, por exemplo, 100 quilos, quanto de peso que ele consegue perder que talvez já começaria a ajudar na gordura do fígado? Muito legal. Para gordura no fígado, o que a gente tem? A gente deve perder pelo menos 7% do nosso peso corporal.
Com isso, a gente já reduz consideravelmente a gordura no fígado e muitas vezes ela desaparece. Mas a cicatriz, aquela fibrose, isso às vezes a gente precisa de um esforço maior para ela desaparecer. Infelizmente, tem vezes que não desaparece e o paciente vai precisar de um acompanhamento aí durante um período. Então, para a gente tentar reduzir a fibrose mesmo, que é realmente o que leva o paciente a ter doença mais grave, a gente tem uma meta de 10% do peso corporal. Mas não é difícil, né? Se a gente for ver, o paciente que pesa 100 quilos, se ele perder 7 quilos, ele já melhorou muito a qualidade de vida. E a gente sabe que consegue, né? Exato. E o bacana dessa história é que independe do peso inicial do paciente. Sim. Então, não precisa necessariamente ter um peso ideal para você perder. É o seu peso, a sua realidade. Se você consegue a perda desses 10%, você muda o seu metabolismo. E com isso você reduz muito a chance de ter doença grave. Olha que interessante, né? Marília, eu achei muito interessante você falar essa questão da diferenciação da esteatose e da fibrose. Como que a gente faz para diferenciar na prática clínica se o paciente já evoluiu para essa fibrose, que pode ser, eu entendi que ela pode chegar a ser irreversível, ou se é a famosa gordurinha no fígado que ainda é reversível? Tem como a gente diagnosticar essa diferença? Pois é, como é um processo intracelular, ou seja, acontece dentro da célula, antigamente a gente só conseguia fazer essa diferença se biopsiasse. Mas você já imaginou biopsiar 30% da população? 90% de quem tem obesidade? 70% de quem tem diabetes? Não tem como. Gente, um exame que muitas vezes tem sua indicação, mas é um exame invasivo, com riscos. Então não é algo que é factível no nosso dia a dia. Atualmente a gente tem maneiras não invasivas de fazer isso, de aferir a fibrose. Uma das maneiras é um cálculo matemático, que aí a gente pode usar justamente na população geral, às vezes as pessoas que não têm acesso a um exame melhor, ele ajuda o médico a se guiar, né, um bom guia. Legal. Mas a gente tem hoje em dia um exame muito bom para ver, muito validado, que parece mesmo a biópsia do fígado, que é a elastografia hepática ou FibroScan. E aí, com esse exame, a gente consegue identificar a doença, exatamente o prognóstico dela. E aí, dessa forma, a gente consegue também aconselhar melhor o tratamento dos nossos pacientes. Ou seja, se esse emagrecimento tem que acontecer de uma forma muito mais rápida. Por exemplo, se o paciente tem uma fibrose muito avançada, às vezes é um momento de conversar um pouquinho sobre uma cirurgia bariátrica, talvez seja a indicação naquele momento, ou se dá pra gente, enfim, tentar trabalhar mais o estilo de vida, que vai estar sempre junto no tratamento, tá, pessoal? Mas a urgência do emagrecimento muitas vezes vem desse exame. Exatamente. E conta pra gente, esse exame dói, não dói? Como é que é feito? Comparou com a biópsia? Então a biópsia é uma agulha grandona que entra por aqui. E esse exame, como é que é então, querida? Não, a gente usa o mesmo lugarzinho da biópsia, gente, mas é um probe de ultrassom, é uma onda de ultrassom que atravessa o fígado. Então ele não dói, ele é rápido de ser feito e o melhor é que o resultado sai praticamente na hora. E a gente já consegue definir ali no consultório com o paciente como vai ser o segmento dele. É muito legal, né? Eu tenho pacientes que fizeram e aí colocam só aqui, né? Então um aparelhinho e aí mede, né? E justamente um ultrassom, né? Isso que é justamente personalizar a medicina, né, Débora? Porque a gente sabe exatamente a gravidade do nosso paciente, como ele tá, o risco dele, se é um risco maior de ter um infarto, de ter um AVC, como a gente vai fazer os exames preventivos. Então, é um exame que agrega muito na consulta médica. Muito bom, Marília. Nossa, muitos esclarecimentos. Eu acho que as pessoas têm que ter essa consciência, né? E outra coisa importantíssima para a gente falar é risco de transplante de fígado. Porque eu já comentei isso com alguns pacientes no consultório. Poucas pessoas imaginam que apenas uma gordurinha no fígado pode virar um motivo para transplante do fígado. E aí, Marília, pois é, gente? Tem que transplantar mesmo? Por infelizmente, hoje em dia a principal causa de transplante do fígado nos Estados Unidos é a gordura no fígado. Nossa, e no Brasil isso está em crescente e provavelmente também vai se tornar a primeira causa de transplante de fígado. E hoje em dia também nos Estados Unidos a principal causa de câncer de fígado é gordura no fígado. Gente, e transplante por câncer de fígado também tem sido a gordura no fígado. Então isso sobrecarrega o nosso sistema de saúde. A gente sabe que transplante tem todos os problemas relacionados à doação. Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não tem órgão para todo mundo que está na fila. E além disso, mesmo às vezes quando tem o órgão, a pessoa pode não ser compatível com aquele órgão. O transplante, apesar de ser uma terapêutica maravilhosa para quem precisa,
não isenta o paciente no pós-transplante de ter que ir no médico, de ter complicações relacionadas à imunossupressão. O objetivo da gente aqui é justamente evitar que você chegue no final dessa cadeia. Então, que você tenha consciência do problema atual e que você transforme a sua vida de uma forma leve, tranquila e que você evite problemas tão graves no futuro. Exatamente, porque é uma causa 100% prevenível, né? É como se tivesse vacina. Qual é a vacina? Exatamente. Comer bem, né? Exato. Alimentação saudável, atividade física, evitar ganho excessivo de peso. E é uma causa 100% prevenível de uma doença que pode ser muito grave. E esse é o objetivo desse canal, é trazer isso para consciência de vocês e também para ajudar vocês nesse processo. É isso aí. Um abraço!